Olá, meu nome é Milene. Estarei apresentando o meu trabalho sobre estudo das treliças da matéria de mecânica estática sob orientação do professor Leonardo Gorza. Primeiro de tudo foi escolher uma treliça, né? E a treliça escolhida foi uma ponte que fica lá na Indonésia, na cidade de Badung, na Indonésia. E após escolher a treliça, foi feito o desenho dela. Eu optei por fazer o desenho dela em 3D. Temos aqui algumas imagens, mas eu trouxe também um vídeo para a gente conseguir ver as outras vistas, né? Os outros ângulos da ponte. É uma ponte extensa, como a gente viu ali nas imagens tiradas do Google, e para trabalhar com ela melhor, eu escolhi dela 39 barras, 21 nós, para eu conseguir fazer os cálculos e dar prosseguimento no trabalho. Então, temos aqui o vídeo dela nas suas vistas. E agora, depois de escolher uma treliça, depois de desenhar ela, inicia-se o memorial de cálculos, né? Começando por um desenho plano. Primeiro eu fiz um desenho no plano, onde eu representei o que era determinado, como por exemplo os apoios de primeiro grau e de segundo grau e suas respectivas reações, e também as forças que foram determinadas para ser 100 toneladas forças em cada nó superior, apenas na parte de cima. E em seguida é feito o cálculo de estaticidade para saber se a estrutura é realmente isostática, como foi solicitado. Para isso, como eu disse, eu trabalhei com 39 barras, 21 nós e 3 reações. Eu preciso saber o número de incógnitas e o número de equações. Para saber o número de incógnitas, eu somo o número de barras com o número de reações, que vai dar 42. E para saber o número de equações, eu multiplico por 2 o número de nós, que também vai dar 42, ou seja, o número de incógnitas igual ao número de reações, a estrutura é isostática. Então, esse passo já está ok. Após o cálculo da estaticidade, a gente vai calcular essas reações de apoio. E só de saber que as forças aplicadas, elas foram aplicadas na vertical, ou seja, não tem nenhuma aplicação de força na horizontal, a gente já pode dizer que HA é igual a zero, né? O somatório de Fx vai ser HA igual a zero. Somatório de Fy, a gente descobre que VA mais VU é igual a 1000 toneladas da força, ou seja, VA vai ser 500 toneladas da força e VU também 500 toneladas da força, utilizando também o somatório de momento no ponto A, igual a zero. Após fazer o cálculo da elasticidade, após fazer o cálculo das reações de apoio, a gente segue para o método dos nós. De todos os nós, né, dos 21 nós, foram escolhidos 6 para calcular no total de 12 barras, sendo que cada nó eu vou descobrir o valor de 2 barras. Então, por exemplo, temos aqui o nó A. O nó A, eu tenho ali a B e a C, e entre a B e a C existe um ângulo alfa. E primeiro, então, eu descubro qual é esse ângulo alfa através da tangente dele, e eu descubro que ele é 68,20 graus, e faço somatório de Fy, somatório de Fx. Em Fy vai ser VA, mais AB seno de alfa igual a zero. Descobrimos o valor de menos 538,51 tonelada da força. Para Fx, somatório de Fx, eu vou ter AC mais AB vezes cosseno de alfa, que a gente tem o valor de AC igual a mais 199,99 tonelada da força. Mesmas somatórios eu aplico no nó B. Agora no nó B ele vai ter 3 barras aqui nele, mas eu já tenho o valor de AB, né, no nó B. Então, como eu disse, vamos descobrir mais 2 barras. E aqui o ângulo, em vez de ser alfa, vai ser beta. Da mesma forma que eu descobri o ângulo alfa, eu descubro o ângulo beta através da tangente e faço somatório de Fy e somatório de Fx. Já no nó B, eu vou ter a aplicação da força de 100 toneladas força. 100 toneladas, né? Força. Então, eu preciso de colocar ela nos meus cálculos de Fy. Então, menos 100 porque está para baixo, a minha referência foi para cima positivo, menos AB vezes cosseno beta, menos BC vezes cosseno beta. Eu descubro o valor de BC, porque AB eu já tenho. Em somatório de Fx, mesma ideia, né, de menos AB vezes seno de beta, e mais BC vezes seno de beta, mais BD. E descobre aqui BD, porque AB eu já tinha, BC eu já descobri aqui, e BD eu descubro que é menos
358,71 tonelada-força. Nó C, a mesma coisa. Eu já descobri aqui AC, já descobri BC. O ângulo vai ser o alfa, novamente, que eu também já descobri. Só vou aplicar somatório de FY, somatório de FX, descobrindo que CD é menos 430,98 tonelada-força e CE é mais 518,92 tonelada-força. E assim eu sigo fazendo nó D, que vai ser muito parecido com nó B, né, que tem a força aplicada e usa também beta. Nó E, aí vai agora usar alfa. E nó F, que volta a usar a força aplicada. Então, dessa forma, eu fiz o cálculo pelo método dos nós. Fazendo pelo método dos nós, eu já vou para outro método, né? Aprendido, que é o método das seções. No método das seções, eu vou conseguir descobrir o valor de barras que estão no meio da minha treliça, sem ter que fazer da ponta e descobrindo de 2 a 2. Então, aqui eu escolhi dois cortes, fiz 2 cortes, um passando por FH, GH e GI, e outro passando por LN, LM e KM. Para o método das seções, eu não vou utilizar apenas somatório de FY e FX, eu também preciso utilizar somatório de momento, né? Aí eu escolho ponto e faço o somatório de momento, né? Antes eu faço somatório de FY, utilizando aqui as forças novamente. Para esse caso, eu vou utilizar o VA, então é menos 3 vezes 100, porque eu tenho 3 forças, mais 500, que é o VA, mais GH sendo de alfa. Agora eu utilizo o mesmo alfa, aquele alfa que eu já tinha descoberto, né? Aí eu descubro o GH, depois faço a somatória de momento em G, e assim eu descubro o FH, e depois somatória de momento em FX, que eu vou descobrir o GI. Então, através do método das seções, eu consigo descobrir aqui dessa forma, com um corte passando por 3 barras, eu consigo descobrir o valor dessas 3 barras. Esse foi o corte 1. Para o corte 2 é a mesma ideia, o corte 2 pegou também 3 barras. E aí, do corte 1 eu usei a parte da esquerda, do corte 2 eu usei a parte da direita. Então, no corte 2 vai aparecer para mim aqui a reação em VU, né? E eu vou ter no corte 2 4 vezes 100, né? Eu vou ter 4 forças de 100 aqui. Então, eu descubro LM, que é menos 107,53, LN e KM. Então, esse foi a aplicação do método das seções na minha treliça. E após realizar todos os meus cálculos, eu consigo fazer a conferência deles a partir do FTool, né? Um aplicativo que a gente aprendeu a utilizar em sala de aula, né? No Teams, né? Na sala de aula virtual. Então, aqui, após fazer o desenho, eu consigo conferir os meus cálculos, né? E eu trouxe aqui o comparativo. Daqui nós podemos ver, né, os tamanhos das barras, né? Os pontos, os valores que eu encontrei através do método dos nós. Então, por exemplo, AB no F2 deu menos 538,44. Nos meus cálculos, deu menos 538,51. Então, são valores que ficaram todos bem aproximados. Podemos pegar outro de exemplo, por exemplo, CE. Aqui, no F2 deu mais 519,97. Nos meus cálculos, deu mais 518,98. Então, a gente consegue conferir que todos os cálculos deram, sim, valores muito aproximados, né? Inclusive, as reações aqui deram exatamente 500 cada uma, como foi apresentado nos cálculos anteriormente. Então, é isso. Muito obrigada. E deixo aqui meu agradecimento ao professor por todo o ensino e dedicação com a gente nesse semestre. Um abraço.